Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma live da semana, as lives que eu me propus a fazer no ano de 2024, uma por semana pelo menos. Então eu estou aqui vim aqui bater meu ponto. E normalmente eu faço essa live mais cedo, né? Eu nunca faço essa hora do dia, porque essa hora do dia tá perto da hora de buscar o Davi, então eu sempre faço bem cedinho. Mas eu não estava com inspiração, eu não tinha o que falar. Não, assim, a gente sabe, a gente tem bastante coisa para falar, né? Quando a gente quer, tem bastante conteúdo, ainda mais na área que a gente trabalha, emagrecimento, treino, dieta e tal. Mas eu não queria falar nada sobre isso. E sabe assim, quando eu venho fazer uma live, eu preciso estar muito animada e inspirada com aquilo que eu vou falar. Então, eu passei o dia todo pensando sobre isso. Hoje é o dia que eu faço jejum, né? Para quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu e o Daniel a gente faz de quinta-feira. E pelo menos uma vez na semana, né? A gente faz de quinta-feira, que hoje o Daniel deu uma errada. Esqueceu que era o dia de jejum, hoje acabou comendo. Então, o Daniel vai fazer o dele amanhã, mas enfim, uma vez na semana a gente faz. Também não veio o caso. Só que por conta de saber que hoje era um dia que eu iria fazer live, eu passei o dia todo pensando e pedindo a Deus uma orientação do que falar, né? Não vim aqui à toa e falar qualquer coisa. Enfim, passou, esqueci, falei, não fiz a live hoje, não tem problema, eu faço amanhã. E aí vim aqui fazer o meu estudo do dia bíblico, que normalmente eu faço amanhã em jejum, mas hoje, eu não lembro exatamente porque eu acabei não fazendo isso pela manhã, fiz outras coisas, falei, não tem problema, eu faço à tarde. Vim aqui, fiz meu estudo bíblico, o Daniel veio fazer o almoço dele bem na hora enquanto eu tava fazendo meu estudo bíblico, eu tô sentada aqui na bancada da cozinha. E eu comecei a conversar com o Daniel sobre o que eu tinha lido, né? E a gente fica trocando ideia. Eu falei, nossa, é isso que eu vou falar na live. E aí eu quero dividir com vocês o que eu troquei de ideia com o Daniel. Bom, eu estava lendo a passagem hoje, lá em Mateus, falando sobre quando Jesus atendeu a multidão. Atendeu não, estava com uma multidão ali ouvindo ele fica com dó das pessoas que estavam com fome, e aí ele multiplica 5 pães e 2 peixes, e com isso ele alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ainda assim sobra 12 cestos de comida cheia. Então, a gente aprende muita coisa nessa passagem, né? Que o básico, a gente tem um mínimo, a gente entrega o mínimo para ele, com esse mínimo, com esse pouco, que às vezes a gente menospreza, ele consegue fazer milagre, ele consegue fazer sobrenatural. A gente aprende que a graça dele é abundante, é ilimitada. A gente aprende que ele sempre vai ter compaixão, ele não vai deixar a gente desfalecer no meio do caminho, não vai deixar a gente exausto, faminto, ele tá ali por a gente, mas enfim, não é sobre o versículo em si que eu quero te falar. O que eu quero falar é que eu tava conversando com o Daniel assim, que sempre que a gente vê uma história na Bíblia que teve um milagre de Jesus, esse milagre, antes de acontecer, antes de acontecer o milagre, existiu uma ação humana. E uma ação humana muito simples, muito boba, né? Hoje, quando a gente lê, e muito simples e muito boba, quando comparado ao milagre que ele iria fazer. Então, quer ver um exemplo? Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele pede para os homens removerem a pedra do túmulo para o Lázaro sair, Lázaro ressuscitar. Se ele tem o poder de ressuscitar uma pessoa, quem dirá de abrir uma pedra? Ele podia fazer assim, a pedra sair rolando e Lázaro sair para fora. Mas ele não fez isso. Ele pediu para os homens tirarem a pedra. Então pensa, ele pediu para os homens tirarem a pedra porque ele precisava. Ele precisava que um homem chegasse lá para tirar a pedra para ele conseguir fazer o milagre de ressuscitar Lázaro? Não. Mas ele pediu que os homens removessem a pedra. E aí os homens obedeceram, removeram a pedra e o milagre aconteceu. Nessa história dos 5 pães e 2 peixinhos, ele pede para que tragam para ele, o menino veio com 5 pães e 2 peixes. Então, antes dele multiplicar 5 pães e 2 peixes e fazer 5.000 homens comerem aquilo, tipo, por que ele não fez surgir peixe e pão do ar, né? Ele poderia fazer isso, um milagre que multiplica 5 pães e faz alimentar 5.000 homens e ainda sobrar comida, ele não precisava de 5 pães para começar o milagre. Mas ele começou o milagre depois que teve uma ação humana. Ele pediu para trazerem para ele os 5 pães e os 2 peixes. Trouxeram e aí ele fez o milagre. E olha que coisa simples, né? Olha que difícil o que ele pediu para o homem fazer. Só me traz os 5 pães e os 2 peixes. Foi isso que ele pediu.
Moisés vai abrir o mar, mas antes de Moisés abrir o mar, o que ele pede? O que Deus pede? Toca o cajado na água, e aí, depois que tocou o cajado na água, o mar abriu. É difícil para Moisés pegar um cajado e bater na água? Não. Mas o milagre aconteceu depois que Moisés cumpriu, né? Obedeceu, fez a ação humana dele. Aí eu falei isso com o Daniel, eu fico imaginando. Você imagina se Moisés fala assim, eu não vou bater o cajado na água, não. Vai que esse mar não abre. Vou ficar com que cara aqui com esse povo? Não vou fazer isso, não. Se ele não tivesse obedecido, feito essa tarefa simples, que era bater o cajado na água, o mar não teria abrido, não teria se abrido. E o milagre não teria acontecido. Então, assim, eu vejo que hoje, trazendo para a nossa realidade de hoje, acontece muito isso. Deus pede que você faça uma ação muito simples, muito boba, comparada ao milagre que ele vai fazer na sua vida. Mas tem muita gente que simplesmente não faz. Não faz o simples, não faz o básico, não faz o pequeno, não obedece aqui. E aí não vê o milagre acontecer na vida. E a culpa é de quem? De Deus que não operou milagres na minha vida. Não, mas ele te pediu para vir o milagre, ele te pediu para fazer alguma coisa. E essa coisa é muito boba, muito simples, se comparada ao milagre que ele vai fazer. Por exemplo, entre abrir um mar, bater um cajado na água, o que é mais difícil? Entre transformar 5 pães em uma quantidade de comida tão grande para alimentar 5.000 pessoas e trazer 5 pãezinhos para ele, o que é mais fácil? Entre ressuscitar um morto e tirar uma pedra da frente do cemitério, da frente do túmulo, o que é mais fácil? Então, assim, Deus sempre pede antes do milagre uma ação da nossa parte. E essa ação normalmente costuma ser simples, boba, pequena e fazível, né? Porque Deus sempre pede para você alguma coisa que você pode fazer. O que você não pode fazer, ele faz. Mas o que você pode fazer, ele pede para que você faça. Para que você tome a atitude de obedecer, cumprindo aquilo que ele está pedindo para você fazer, para que na sequência venha um milagre na sua vida. Mas a gente simplesmente não faz. E a gente não experimenta os milagres que ele tem para entregar na nossa vida por conta dessa nossa desobediência e não querer fazer o simples. E finalizando, né, toda essa explicação, eu penso muito nisso na nossa realidade da consultoria, do nosso trabalho, trazendo isso agora para a nossa área. A pessoa não faz o básico na dieta dela, a pessoa não faz o simples, ela não come o básico, a comida mais simples, mais fácil de fazer, a mais barata, um arroz ou um feijão, a pessoa não faz. E aí ela não vê o quê? O resultado acontecer no físico e na saúde dela. Por quê? Porque não fez o básico, não fez o simples. Então, nunca vai viver do extraordinário, né? Do resultado extraordinário que isso vai causar no físico e na saúde, porque a pessoa é teimosa, né? Não obedece, não faz o simples. E é isso, gente. Eu acho que não tem muito o que dizer em relação a essa reflexão. Só acho válido que a gente lembre sempre disso em todas as áreas, em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida, né? Que a gente tem que dar a devida importância para o simples, né? Que Deus estabelece, que Deus coloca na nossa vida, para que depois disso a gente possa experimentar do extraordinário, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até uma próxima.